E o STF não somente não abriu mão dos poderes excepcionais, seus xeroques, como agora os malvadões viraram vocês, que apoiaram a perseguição contra nós. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vocês lembram do editorial do ano passado, do Estadão? Uma vez encerrado o julgamento dos golpistas, não haverá mais desculpas para o que o STF conserve os poderes excepcionais que invocou para enfrentar a ameaça à democracia. O Estadão disse isso. Nós lembramos. Olha só que coisa. Eles dizem abertamente, o julgamento dos golpistas malvadões terminou. Quase tudo, pelo menos, porque o meu nem começou, não é verdade? E o STF, aliás, está suspenso. E o STF não somente não abriu mão dos poderes excepcionais, seus xeroques, como agora os malvadões viraram vocês, que apoiaram a perseguição contra nós. Agora o que sobra é ficar implorando a misericórdia do Alexandre para que ele não faça com eles o que ele fez com a gente. Bateram palma, mas agora parece que perdeu a graça. Se vocês assistiram a minha entrevista ao Metrópolis, que teve a coragem de me entrevistar no ano passado, e eu tive alguns embates com a Andresa Matais, que tem feito um ótimo trabalho jornalístico aqui, diga-se de passagem, apesar de ser uma tremenda uma esquerdista, ela defendeu esse negócio dessa narrativa de fake news. E aí eu disse para ela na entrevista, olha, eu tô defendendo você, eu não tô nem no Brasil, eu tô brigando por você, jornalista, porque eu tenho certeza de que algum dia vocês vão desagradar o mestre, e aí vocês não vão reclamar. É aquela história, né? Vieram buscar os negros, mas eu não era negro. Vieram buscar os judeus, mas eu não era judeu. Vieram buscar os gordos, mas eu não era gordo. Aí quando vieram me buscar, eu não tinha mais com quem reclamar. Vocês não têm mais com quem reclamar. Hoje um deputado federal brasileiro me ligou. Normal. Estávamos batendo papo, é um amigo. Eu gosto muito dele. Eu vou dizer quem é só para proteção dele. E a gente passou uma meia hora no telefone, 40 minutos, falando sobre isso. E ele falou, cara, Paulo, eu tô vendo um clima que mudou aqui no Supremo Tribunal em relação ao Alexandre de Moraes. Eu acho que a vez do Alexandre de Moraes tá chegando. Eu tô vendo que tá todo mundo contra ele, cara. Não tem mais ninguém do lado dele. Realmente parece que o trabalho que vocês começaram a construir tá chegando ao resultado. Eu falei, deputado, eu só não consigo ver qual vai ser o mecanismo do sistema que vai servir para impedi-lo, para retirá-lo do poder. Eu não sei. E o que me deixa indignado é que, ora, era óbvio que isso ia acontecer. Há quanto tempo você, que é espectador do Paulo Figueiredo Show, você já sabia disso? Há quanto tempo nós não conversamos aqui no programa de que haveria uma hora onde o Leviatã, tendo devorado os peixes menores, iria se voltar contra os seus próprios criadores. E a gente conversa isso porque Mark Twain diz que a história não se repete, mas ela rima. E há um padrão de repetição em qualquer revolução na face da Terra. Você dá poderes excepcionais a uma pessoa ungida, como um Lenin, um Stalin, um Mao Zedong. Eles se consolidam e fazem a revolução. Agora com Xi Jinping, eles fazem a revolução contra os inimigos do Estado e uma vez que consolidada essa revolução, ele começa a perseguir quem o apoiou, mas agora tem divergências pontuais. Os maiores inimigos são eliminados e depois os menores até que não sobra ninguém.
E ninguém abre mão de poder. Eu só vi 2 caras que eu conheço abrirem mão de poder voluntariamente. O primeiro foi o George Washington, presidente dos Estados Unidos, que poderia ter se reeleito e ter ficado como uma espécie de líder permanente do país. George Washington teve a sabedoria de não querer. O segundo foi João Figueiredo, que foi feita uma pressão enorme depois da clara morte do Tancredo para que ele continuasse no poder, e ele abriu mão de poder dizendo que não ficaria nem mais um minuto depois do dia 1º de janeiro em Brasília. No resto, meu amigo, você pega o período do terror na Revolução Francesa, o Robespierre assinou mais de 500 mandados de prisão contra os inimigos da Revolução. Se vocês não sabem, essa história é real. Robespierre, um dos pais da Revolução Francesa, talvez a primeira dos grandes processos revolucionários, assina, se você não considerar a reforma protestante um processo revolucionário, mas isso é uma discussão histórica para outro momento, como termina o homem que assinou 500 mandados de prisão na Revolução Francesa. Termina guilhotinado pelos seus companheiros revolucionários sem direito a julgamento. O que está acontecendo hoje com os jornalistas da grande mídia e com a Receita Federal aconteceu também na Rússia, aconteceu também na China, aconteceu em Cuba, aconteceu em todos os outros estados que passaram por processos revolucionários. A revolução sempre devora os seus. Então não finjam, ou melhor, não é possível, não é permissível que vocês desconheçam a história a ponto de estarem de fato surpresos na CNN ou na imprensa ou no Estadão, onde quer que seja. Não podem ter. Também não quero que. Não podem esperar que eu tenha pena dos caras da Receita Federal, que estão sendo perseguidos, ou da Polícia Federal. Vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Mas como eu amo mais a democracia e o devido processo legal e os direitos individuais do que eu odeio os meus perseguidores, eu vou continuar trazendo e denunciando esses casos. E eu fico até feliz que, mesmo diante de toda essa intimidação por parte do Alexandre, e falamos aqui sobre o medo da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no Congresso, a respeito do Alexandre, mas ainda assim a CPI do crime organizado se manteve firme e reafirmou que vai votar a convocação da Viviane de Moraes para depor. Segundo o senador Alessandro Vieira, no dia 25 desse mês, vão ser votados os pedidos de convocação, dia 25, está chegando, de convocação da Viviane de Moraes e do José Carlos e do José Eugênio Dias Toffoli, que são os irmãos Laranjinhas, aqueles laranjas do Dias Toffoli lá no resort do Taiaiá, e vão tratar das revelações de ligações financeiras dessas pessoas com o Daniel Vorcaro. E a ideia é muito clara. Perguntar a Viviane sobre o contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master e os irmãos Toffoli sobre a venda da participação deles no Resort Taiaiá a um fundo ligado ao Master. Agora é cobra comendo cobra. Os ministros do STF estão brigando entre si, a Receita brigando, parte da Câmara e do Senado brigando com o Alexandre e todo mundo morrendo de medo do que pode aparecer a partir de agora do seu lado do Daniel Vorcaro. E nesse cenário de caos, nas linhas inimigas, nós só temos a ganhar. Eu quero ver, a gente vai estar aqui no Paulo Figueiredo Show semana que vem, e eu vou dizer, eu sou até cético em relação a isso. Mas se Viviane Bastos de Moraes for depor numa CPI, é porque as coisas realmente mudaram. Se isso chegar a acontecer, daqui a pouco vão me dar até esperança. Bruno, baixa aquele meme do Ronaldinho falando: estão deixando a gente sonhar. Mesmo sendo com a camisa do Flamengo, eu quero deixar esse meme na agulha. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo.
Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 15h. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.